Tudo bem, pessoal? Bom dia, oficialmente. Meu nome é Bruna, estou aqui em nome da ANAP para agradecer a presença de todos vocês, agradecer também a quem nos assiste online, agradecer também a Nexto, que é uma empresa que já participa com a gente há alguns anos do CONAP e esse ano traz um conteúdo de muita qualidade, abrilhantando aqui o nosso café da manhã. Muito obrigada. E passar um recadinho muito especial. Estamos a menos de um mês do CONAP. Quem acompanha os nossos cafés da manhã, acompanha essa minha jornada e assim, o tempo passou rápido. O CONAP está chegando dias 15 e 16 de outubro aqui em São Paulo, no Transamérica, Expo Transamérica. Se você ainda não se inscreveu, corra. O Congresso Nacional de Hospitais Privados é o maior congresso hospitalar voltado para a gestão do Brasil. São mais de 7.000 pessoas, são 4 palcos simultâneos, são mais de 100 expositores, muito relacionamento de qualidade, palestrantes nacionais, internacionais, parlamentares, ministro da Saúde vai estar lá, Drauzio Varela vai estar lá. Então, se você ainda não se inscreveu, corra! Quem trabalha em hospital associado à ANAP tem o benefício da gratuidade. Então, é só entrar no site do conap.org.br, realizar a sua inscrição. Você pode fazer uma doação ou, no dia do evento, levar 1 quilo de alimento. Se você não trabalha numa instituição associada, R$ 1.200 o valor do ingresso e a gente tem incentivos para grupos a partir de 3 pessoas, tá bom? Corram, as vagas são limitadas, a gente tem uma capacidade dentro do pavilhão e a gente não quer que vocês deixem de participar, tá bom? Nexto estará lá como um expositor também, vocês começam um relacionamento com eles hoje e continuam lá dentro de menos de um mês no CONAP. Eu vou convidar o Lucas da Nexto para iniciar o evento com vocês. Sejam bem-vindos mais uma vez, bom evento. Obrigada, pessoal. Obrigada. Não precisa bater palma para mim, não. Que legal estar aqui hoje. Primeira vez que a gente está fazendo café da manhã na ANAP. Para a gente é um privilégio. Exato. Eu queria, antes de começar e a gente se apresentar, chamar aqui para dividir comigo a conversa hoje a Maria Gabriela, por favor, vem com a gente. Depois Paula Nunes e Ariadne Oliveira, por favor. Muito bom. Primeiro, eu recebi a notícia da Malu, que está ajudando a gente a organizar do lado da Nexto, junto com a ANAP, aqui, o evento de hoje, que a gente teve uma quantidade de inscrição que superou a minha expectativa pessoal, porque o tema de segurança, embora seja um tema bem pervasivo, ele não necessariamente é um dos temas mais populares. Aí. É um tema que tem muita controvérsia, tem muito debate, muita discussão. Então, a gente tem algumas dezenas de pessoas aqui, online tinham mais de 200 inscrições, a gente sabe que o dia a dia... 5 pessoas online. Legal. Gente online aí, vão logando, vão se afiando para as perguntas também. A gente vai ter um espaço para perguntas do pessoal online. Então, eu queria primeiro agradecer a presença de todos vocês e o tempo de vocês aqui com a gente hoje de manhã. A gente teve bastante cuidado aqui para trazer pessoas para a gente conversar aqui que pudessem oferecer para vocês perspectivas complementares, mas de ângulos diferentes em relação ao tema da segurança, da cultura de segurança nos hospitais brasileiros, né? Então, a gente sabe que o tema da cultura de segurança é um tema super importante. A gente esbarra diariamente em questões de processo, ou de tecnologia, ou de falta de treinamento de equipe, ou falta de compromisso de equipe, que às vezes impactam o resultado assistencial, o desfecho do paciente. E a Nexto, enquanto uma empresa de tecnologia para o setor de saúde, nossa missão é ajudar vocês, profissionais de saúde que estão no dia a dia da operação, a fazerem mais, né? Então, nosso papel aqui é ajudar quem salva vidas a fazer mais de fato no dia a dia. Então, uma das formas que a gente entende que é importante executar a nossa missão é fomentando conteúdo de qualidade para a gente chegar aqui e discutir em alto nível quais são esses desafios, aonde está pegando. E eu gosto de usar uma expressão sempre que a gente sempre começar as conversas de kimono aberto. Porque quando a gente traz para a conversa os desafios, se colocando vulnerável mesmo, porque ninguém está aqui dizendo que acerta tudo o tempo todo, né? Então, acho que a gente cresce como profissionais e, no final, a gente cresce como instituições e a gente consegue entregar um serviço de melhor qualidade para os nossos pacientes e para o setor de saúde. Então, mais uma vez, queria agradecer vocês e agradecer
as nossas convidadas de hoje, que gentilmente cederam o tempo delas para estar aqui com a gente e compartilhar a experiência de cada uma sobre o tema, tá? Então, vocês estão com o microfone certinho aí? Todo mundo tem? Então tá. Então eu vou pedir, Maria Gabriela, começando por você, para vocês rapidinho se apresentarem, daí a gente começa a aquecer os motores para as perguntas, pode ser? Posso. Bom dia. Tá para ouvir? Sim. Então, bom. Meu nome é Gabriela, né? Eu tenho uma fluidez bilateral profunda severa. Eu faço do implante também bilateral, graças à tecnologia. Então, a tecnologia faz parte da vida. Eu sou farmacêutica. Eu tenho 19 anos de experiência em hospital. Esse tempo todo no Hospital Santa Catarina. E sou mãe de 2 filhos, casada. Estou aqui. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de poder fazer parte desse bate-papo, trocar experiências. Eu acho que vai ser um momento muito rico. Obrigada. Eu que agradeço. Ariadne, por favor. Muito bom dia, eu me chamo Ariadne, sou enfermeira, faço parte do time da QGA, hoje represento o Dr. Rubens, que infelizmente não pôde participar. Eu sou especialista aqui Menton, já tenho mais de 10 anos nessa área de acreditação. Prazer estar aqui nesse momento para discutir sobre um tema que é muito importante e profundo para a acreditação, para o serviço de saúde como um todo. Bom dia a todos, eu me chamo Paula Nunes, sou administradora. Estou hoje responsável pelo grupo Amil e Américas, faço ali a gestão direta do time de farmácia. Agradecer ao Lucas pela parceria, pelo convite, é um prazer estar aqui, um tema relevante, valioso para a gente, e estou disposta aqui com o kimono aberto, adorei essa frase, tá? Muito bem. Gente, então como é que vai funcionar a sessão de hoje? A gente vai fazer um papo aqui. Em algum momento a gente vai parar para deixar um espaço para vocês fazerem perguntas abertas para a gente, aqui principalmente para elas, evidentemente. E daí a gente abre um espacinho para a galera fazer as perguntas online, tá? Mas a ideia aqui, gente, assim, de novo, tragam os pontos que vocês queiram discutir. A ideia é tentar fazer isso da forma mais horizontal possível e aberta, tá? Então, assim, eu preparei algumas perguntas aqui, mas daí a gente vai pegando também os temas que são importantes para vocês, tá bom? Gente, então, para a gente aquecer, vamos pegar o tema central aqui da discussão, que são os desafios da implementação da cultura de segurança, eu costumo dizer que cultura é aquilo que as pessoas da equipe nossa fazem quando ninguém está olhando, ninguém está supervisionando, É aquilo que quando ninguém está olhando, como é que é a cultura da companhia. Então, sei lá, você chega numa empresa nova, às vezes tem gente que está comendo em cima da mesa de trabalho. Está errado ou está certo? Não necessariamente está errado ou não necessariamente está certo. Tem cultura empresarial que vai achar que é ok você comer na mesa de trabalho e tem outras empresas que não. Rigorosamente você tem que comer no lugar certo. Então, assim, eu acho que a cultura é aquilo que está meio invisível, mas que permeia as nossas ações, que está imbuída nos nossos processos, na nossa forma de pensar e na nossa forma como liderança de agir perante as nossas equipes. Então, quando a gente descuida de cultura, isso aparece no resultado na ponta. Então, a minha primeira pergunta aqui é: quais são os principais desafios que vocês enxergam? Eu acho que, na perspectiva, cada uma tem uma visão bem rica aí para um ângulo de colocar essa cultura para trabalhar em função da segurança do paciente. Quer pegar? Vai lá. Dentro do que a gente vivencia, eu acho que um fator que deveria ser a coluna estrutural desse projeto é colocar esse tema como dentro da visão estratégica de negócio. A companhia, se a gente não tem uma liderança engajada, isso trazendo dentro da cultura da empresa, ali desde a alto escalão, eu acho que tem que partir esse tema do alto escalão da empresa. Tem que estar ali dentro dos processos, tem que ser vivenciada dia a dia, tem que ser incorporada. Dificilmente, se a gente trabalhar com esse tema apenas numa semana dedicada para ele, ou afastar os nossos projetos, os nossos processos, os nossos desafios dia a dia, ele vai se tornar algo comum. É como você falou, o que é que meu time faz no dia a dia? Essa entrega, ela está traduzida e ela está similar
ao que a gente espera. Então, acho que o nosso principal objetivo e desafio é colocar isso na visão estratégica do negócio, né? De todos terem a mesma visão, de todos terem o mesmo entendimento, né? Desde ali do CEO, dos presidentes, das diretorias executivas, até chegar, né, na linha de frente, na recepção, no pessoal da higienização, todos tendo a mesma cultura fomentada. Eu acho que esse é o grande desafio. Se a empresa se coloca dentro de uma estruturação vinculada para isso, ela consegue, sim, atingir e ela consegue ter, né, o desenvolvimento das suas entregas participando desse tema que é tão relevante na entrega para o cliente. Tá? Concordo com a Paula que entender cultura de segurança como prioridade estratégica talvez seja o grande motor de mudança. O que a gente acaba vendo é que não se discute sobre segurança do paciente dentro do ambiente do hospital a nível de gestão. Que tipo de indicador reflete isso? E como a gente cascateia isso até a ponta? Então, isso precisa vir da alta gestão, mas eu preciso apertar minha tecla SAP e fazer com que isso se desdobre até lá na ponta. E isso parte de uma visão muito estratégica de negociação, de definir, inclusive, recursos para que essa qualidade de fato aconteça, que isso seja um valor da casa, né? E não seja só uma fala de um núcleo de qualidade que acaba buscando e trabalhando isso, mas num aspecto de gestão, de governança, o como isso se traduz em uma estratégia. Será que isso está no meu planejamento estratégico para que a gente possa desdobrar essa construção? Então, esse é um dos pontos que talvez seja o maior desafio. A gente encontra muito pouco a discussão de segurança do paciente a nível de estratégia, o desdobramento disso, como a gente faz com o viés financeiro, de processos, de mercado e clientes, né? Mas se de fato a segurança for um ponto a ser desdobrado, a gente vai conseguir enxergá-la lá na ponta. Eu complementaria, em relação ao apoio da alta liderança, também a questão da cultura justa, né? Essa alta liderança, ela incentiva o aprendizado em relação ao erro e não a punição, né? Para que toda a equipe ela consiga parar frente ao evento e analisar o que aconteceu sem medo de represálias, sem medo de punição. Isso é fundamental. E o primeiro passo é essa alta liderança permitir que isso seja feito, né? Ter que haja essa liberdade para a discussão, né? E a oportunidade que isso traz é muito rica, né? É nesse momento que a gente, envolvendo a equipe, a gente identifica, analisa a causa, né? Não só a liderança analisando a causa, mas a equipe também participando, porque só eles que estão na operação, né? E dentro da experiência do usuário, também trazer ideias, né? Ideias o que poderia ajudá-los a não errar novamente. Então, eu reforçaria muito isso, essa questão da segurança psicológica que a alta liderança precisa oferecer. Nossa, Gabi, você trouxe esse ponto sobre segurança psicológica, e aí nem estava muito no script, mas é uma coisa que a gente que está no setor da saúde está vendo o tempo todo, né? A insegurança psicológica no trabalho. Então, e não só eu acho que da liderança para baixo, mas assim, eu acho que existe um problema de saúde mental na saúde gravíssimo que está sendo pouco cuidado, né? Então, profissionais à beira de burnout, trabalhando demais, com cargas horárias excessivas e tal, e a gente não está cuidando das pessoas que estão cuidando dos pacientes, né? Então, é um pouco paradoxal essa questão, mas trouxe um ponto muito legal. E a gente estava no café antes, e aí, conversando também com a Ariadne e com a Paula, elas estavam comentando sobre essa questão do desdobramento estratégico para o restante da companhia, né? E a Ariadne colocou um ponto seguinte, e aí eu queria que vocês elaborassem um pouquinho sobre isso. Se a gente não cuida do negócio, não temos como cuidar de segurança e qualidade. Ou seja, se a gente não garantir que a instituição onde a gente está trabalhando ela tem a capacidade de se desenvolver com eficiência operacional, conseguindo gerar resultado financeiro, ela não vai conseguir investir em segurança, em capacitação, em ferramentas, em melhores processos, em acreditação. Então, eu queria que vocês, Paula já passou por isso várias vezes, Gabi também, porque estão em instituições acreditadas e você é quem está lá
ajudando a turma a passar por esse processo. Então, eu queria que vocês, você já está com o microfone na mão, aliás, se quiser puxar esse gancho, falar um pouquinho sobre isso e aprofundar o que a gente estava discutindo lá no café. Perfeito. Discutir qualidade e segurança depende muito de como nós trabalhamos a sustentabilidade. Vai ser muito difícil eu conseguir cobrar barreira, construção de cultura de segurança para o profissional que não consegue fazer o básico pela sobrecarga de trabalho, por estar numa jornada muito pesada, os processos não estão alinhados, então é muito fácil cobrar, mas difícil a gente conseguir subsidiar, de fato, essa construção da cultura de segurança. Então, uma preocupação é ter uma boa base de governança para que essa governança possa, de fato, ajudar quem está a nível da gestão a organizar o seu processo de trabalho junto com a sua equipe, né? Então, a construção do papel da liderança ela é bem importante e tudo nasce do planejamento estratégico. Do que a gente espera realmente para aquele negócio, para aquele serviço, porque a saúde, quando a gente olha e discute sobre negócio, ainda existe uma fala meio atravessada, né, do papel do negócio. Mas olhando para negócio em saúde, a gente precisa entender esse papel de governança corporativa para primeiro colocar como um pano de fundo uma construção de fato que seja sólida o suficiente para poder investir em segurança, né? E isso passa pelo papel do líder. E acho que algo que não se dissocia disso é o capital humano. A gente fala tanto sobre preparar as pessoas, são as pessoas que constroem tudo isso, né? O capital humano, a forma da gente enxergar um RH, uma gestão de pessoas de forma estratégica. E de que forma essa estrutura de gestão estratégica está ligada ao planejamento estratégico para fazer segurança acontecer. E isso tudo é muito conectado. Então, não dá para a gente trabalhar iniciativas muito dissociadas do núcleo de segurança do paciente, trabalhar as iniciativas lá na ponta, se a gente não conseguir construir uma boa base de gestão que proporcione para as pessoas fazerem isso acontecer. Então, esse é um desafio importante e que nasce dessa base de gestão, de uma estrutura de governança corporativa bem fundamentada, né? E a partir dali nasce a governança clínica, que nada mais é do que trazer os melhores resultados pelo menor custo, para que eu possa investir esse custo que era desnecessário, com retrabalho, com evento adverso que custa muito caro, em ações de segurança de verdade. Eu acrescentaria também a necessidade de a gente ter a disponibilidade dessas informações, né? Como você falou, para o negócio ser sustentável, a gente precisa ter profundidade, mergulhar e identificar muito bem as oportunidades desses eventos, como você falou, custam caro, né? Os nossos processos operacionais dentro das instituições de forma muito mais otimizada. Isso a gente consegue quando a gente constrói uma governança forte, né, uma governança padronizada, alinhada, até para a identificação do desvio é mais fácil, né? É mais ágil o processo, e você consegue mitigar e você consegue trazer plano estratégico de uma forma mais ajustada, controlada e diretiva com o projeto que a gente espera, né? Então, acredito que sim, a gente ter essa governança e a gente ter essa identificação dessas oportunidades também se faz necessário. Aí, complementando, né, a visão governança com a prática, né? Colocou aqui no papel de coordenação de farmácia, é isso mesmo, né? Então, a partir dessa definição estratégica da empresa, fica mais fácil de você coordenar essa busca da segurança, né? É fundamental, né? Isso que vocês trouxeram aqui é essencial. Então, tudo começa de cima para baixo. E a partir dessa base construída, a partir de indicadores estabelecidos, a partir de dados, né? A gente precisa de informação também, a gente consegue, então, começar a caminhar, né, nessa busca, vai ter essa ponte da liderança com o operacional e buscar a segurança do paciente como foco. Muito bom. Eu sou das antigas, eu gosto de papel, né? Então, comecei a anotar já um monte de coisa que vocês estão trazendo aqui e vai sair tudo diferente do que a gente tinha planejado, tá? Vocês me batam, não. Puxar minha orelha depois, tá tudo certo. Mas as três tocaram num ponto que eu acho que a gente fala bastante, mas da teoria para a prática é também desafiador, que é a gente primeiro ter dados,
E aí, então, vamos lá, vamos separar um pouco a questão. O problema de ter dados é como é que eu consigo estruturar fontes de aquisição de informação sobre o que está acontecendo no dia a dia da minha operação de forma confiável para que eu possa depois garimpar essas informações e análise eu estou deixando lá para frente, mas a gente ainda tem um problema na saúde muito grande, que a gente tem uma permanência ainda acima do ideal, e eu vou colocar isso acima do ideal entre aspas, porque eu acho que é a minha opinião em cima do tema, de processos muito analógicos. Quando o processo é excessivamente analógico, a gente tem dificuldade de garimpar e olhar esses dados depois, porque a gente tem que ficar recorrendo a papel, a planilha, a gente tem que olhar isso num prontuário que ainda não está 100% digitalizado, o processo ainda não está 100% digitalizado, ou a gente assume operações com graus de maturidade digital muito diferentes entre si. Eu acho que quando a gente fala sobre uma cultura baseada em dados, a gente olhar o que está acontecendo na gestão, a gente precisa partir primeiro assim, cara, precisa organizar a casa e começar a ter dados de qualidade para poder olhar para isso. Então, eu queria que vocês colocassem um pouco de olhar sobre isso. Eu acho que aqui, inevitavelmente, as pessoas lidam com situações no dia a dia, e o pessoal que está também assistindo online provavelmente lida com isso no dia a dia, de operações que ainda não estão 100% no digital. É difícil você levantar informação e ter uma visibilidade 360 do que está acontecendo no negócio. E aí, o que eu escuto muito de lideranças, principalmente lá no podcast, onde a gente entrevista um monte de gente, fala assim, cara, eu não consigo tomar decisão, porque eu estou cego. É como, eu falo assim, quando eu estava pilotando um negócio, que eu estava num avião monomotor, que eu voava no visual, eu olhava ali, ó, pô, dá para pousar, não dá e tal. Agora que eu estou pilotando um avião grande, eu não estou olhando mais o que está acontecendo, eu estou olhando só para os instrumentos do painel. Só que eles não estão me dizendo nada. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, vocês tocaram no aspecto de dados, mas eu acho que, aliás, dá para você falar sobre um pouquinho da maturidade que você está vendo das instituições que você apoia. A Paula ter assumido várias operações diferentes, provavelmente em níveis de maturidade diferentes. E, Gabi, você que também passou por vários estágios. O Santa fez um investimento em digital bastante grande nos últimos anos e digitalizou muitos dos seus processos. Contar um pouquinho como é que era o antes e depois e como é que está sendo os desafios disso, de conseguir ter dados no dia a dia. Vou começar, eu acho que eu tenho uma paixão por dados, né? E agora no último desafio, assim que cheguei na Mil, nós tínhamos um grande desafio, né, de fazer um gerenciamento em larga escala de hospitais e unidades de ambulatório, e a gente tem que tomar decisões, né? E a primeira decisão que eu tomei foi: vamos ter visibilidade sobre o aspecto de dados. O que nós temos de dados, né? Sistemas diversos, né? RPs diversos em todas essas extensões hospitalares. Então, como fomentar para a gente ter uma visão única ou próxima? Então, foi o primeiro ponto que eu me preocupei, que eu dediquei força e empenho para isso, foi a gente ter uma construção de dados eficiente. A gente tem sempre eu pelo menos tenho o pé no chão de saber que o ótimo é inimigo do bom. Então, o que é que a gente consegue dentro dessa diversidade ter de síntese para que a gente comece a identificar o que está acontecendo quando ninguém vê, né? Esse foi o grande ponto. Então, a gente sentou com o time de tecnologia da informação, a gente criou ali uma fonte de dados únicas, por mais que os sistemas de ERP fossem diversos, o que é que eu tenho em comum em todos? Eu acho que é fazer o simples, é fazer o básico para gerar informação consistente e aí a gente começar a desenvolver o plano estratégico. Então, por experiência, estou vivendo isso agora, né? Já vivi no passado uma construção tecnológica muito robusta, né? Então, a gente foi passo a passo. Se a sua instituição ainda não tem essa visibilidade, eu sugiro que vocês comecem dessa forma. Busquem o que vocês podem extrair de maneira, tirar do analógico, que é complexo você ter uma visibilidade unificada quando você depende do fator humano para trazer informação para você. Então, dentro da sua área de tecnologia, o que é que você consegue mitigar, o que é que você consegue unificar para que você comece aí a transformar e trazer as informações. Com essa visibilidade, quando você conseguir ter essa visibilidade, vai ser só a ponta do iceberg. É outro fator. Vai começar por aí. E aí você vai precisar ter profundidade, ir na operação, ir na ponta,
conversar com o fator humano que produz aquele resultado, entender os motivos, porque eu falo para o meu time sempre, a gente não sai de casa para errar. A gente sai na intenção de salvar vidas, né, de transformar. Então, se eles estão tomando decisões que traduzem risco, tem algo que a gente precisa descobrir o porquê. Então, esses dados só vão te dar a ponta do iceberg. Você vai precisar ter aí uma disciplina muito forte de ir na ponta, conversar com o time, entender, voltar para o campo controlável, né? Montar planos estratégicos que sejam viáveis. A gente, às vezes, tem uma expectativa absurda de trazer para a operação que é impossível ser executado. Então, a gente tem que também ter a consciência de trazer ações simples, execuíveis, para que as operações consigam aí fazer a entrega de acordo com aquilo que a gente identificou. Então, acho que essa construção de forma simples é a saída ali, pelo menos para a gente ter uma identificação rápida ali do que a gente precisa trabalhar com mais eficiência. Hoje, o gestor ele é inundado de dados, de indicadores, e muitas vezes a gente tem a tendência para tentar controlar o processo de microgerenciar tudo, justamente na expectativa de ter o controle daquilo que acontece lá na ponta. E saber o que medir e o que eu preciso de informação para tomar a decisão é uma das coisas mais importantes. Se eu tenho um painel de mais de 300 indicadores, cada um apontando para um lado, e eu não sei o que eu quero, a chance disso dar errado é muito grande, né? Então, entender o que de fato está ligado à estratégia e o que eu quero obter de informação para eu tomar a decisão é algo bem importante. E muitas vezes vai fazer com que a gente selecione poucos indicadores para direcionar realmente essa minha tomada de decisão. E muitas vezes a gente confunde o que é um indicador estratégico, que é aquele que eu tomo decisão, daqueles que eu faço para acompanhar etapas de processo. E muitas vezes, se eu olhar só um pedacinho que eu acompanho uma etapa de processo, eu vou para um caminho completamente diferente, que pode me colocar numa situação muito difícil enquanto gestor, né? E para que a gente possa, de fato, poder confiar nesse dado, eu preciso entender de onde eu estou tirando esse dado, quem é que está alimentando aquela informação, e se eu tenho reprodutibilidade desse dado, né? Se eu consigo confiar nessa informação que está chegando. Então, toda a parte de validação de dados, ela é vital para eu poder confiar naquela informação e, de fato, tomar decisão. Quando a gente fala sobre eventos, sobre cultura de segurança, essa parte de indicadores, também tem um viés muito grande. Ter um número enorme de notificações de evento adverso me diz se o hospital é bom ou ruim, porque isso vai depender do ponto de vista, né? Ter um monte de notificações pode me dizer que a minha equipe enxerga muito incidentes, tem uma boa cultura e isso é legal. Ou pode me dizer que eu tenho muito problema e que está chegando um monte de notificações. Então, se eu tenho notificações de situações que ainda não geraram um erro para o paciente, né, que a gente fala das circunstâncias de risco, isso é muito legal, porque mostra que a equipe está atenta antes do evento acontecer. Mas se eu tenho muito incidente grave com o paciente, isso me demonstra que talvez eu tenha muita oportunidade e não estou aprendendo. Se eu tenho evento ao longo do ano, todos os meses aquilo acontece e nada muda, pode também me trazer uma informação que eu não estou usando esse dado, eu não estou sabendo lidar com ele, ou as minhas atitudes não estão sendo assertivas para resolver o problema. Então, a gestão de dados, a gente acaba acompanhando instituições no Brasil todo, na América Latina e fora, está todo mundo investindo muito em command center, em ter uma boa estrutura de gestão de dados que possibilite uma gestão bem direcionada daquilo que é importante, que é tempo dependente, que impacta direto a vida do paciente, para que isso possa ser útil para a tomada de decisão. Mas o grande ponto é, será que o meu command center está direcionado para aquilo que eu quero ver, para aquilo que de fato é importante? Talvez a cultura de segurança ela passe por uma dificuldade nessa visão justamente do calibrar desses dados para que eu possa, de fato, tomar decisão. E aí, fazendo uma reflexão na fala de vocês, eu acho que, e aí, trazendo a prática, acho que o primeiro ponto, né, é você construir um programa de funcionamento do setor, da sua unidade, tem que construir esse programa. Então, trazendo para a área de farmácia, então você conseguir estabelecer para cada etapa da cadeia medicamentosa a seleção, aquisição, armazenamento, até prescrição, dispensação,
a diretriz de como que tem que funcionar de forma segura. Uma vez definido, você tem os dados e os indicadores que vão te dizer se para aquilo que foi determinado está funcionando ou se não está funcionando. E aí, trazendo a prática aqui, é fundamental esse apoio da tecnologia de informação, porque construir dados, indicadores, não é simples. Para quem é profissional da saúde, né? A gente precisa do sistema, precisamos de recursos informatizados. Né? Então, esse é o ponto. Nem todos os hospitais têm essa acessibilidade, mas faz uma grande diferença mesmo. Vou trazer um exemplo. Então, a gente tem... como uma premissa, fazer avaliação de prescrição, onde está a dispensação. Então, o farmacêutico clínico vai lá e avalia as prescrições, encontra oportunidades, faz intervenções. A gente chegou um momento que a gente tinha aí a gente começou a medir o quê? A aderência das intervenções. A nossa aderência estava em torno de 70%. Então, quer dizer, 30% das intervenções elas não tinham uma aderência mesmo. Então, o paciente ele ficaria vulnerável a uma circunstância de risco ou não. Então, a partir desses dados, a gente conseguir visualizar onde nós estamos. Então, essa é a nossa realidade, com o apoio da alta liderança. Então, chamar a alta liderança, né? Então, com essas dificuldades, a gente está cumprindo um papel de analisar as prescrições, porém, não estamos conseguindo fazer com que essas prescrições fiquem adequadas a tempo antes de atingir um paciente. A alta liderança apoiando, que a gente começou a ter aí de envolvimento, de começar a escalonar. Né? Vocês não estão conseguindo, enquanto farmacêuticos, fazer essa apoio com o corpo médico. Tá? Então, vamos desenvolver a gerência médica para esse apoio à intervenção. Então, o que acabou acontecendo no tempo? Com essa medida, e aí, mensalmente, olhando como que esse dado muda, o envolvimento da gerência médica mudou a cultura do hospital. Então, os médicos começaram a realmente aceitar as intervenções. E hoje eu falo com orgulho, com alegria, que hoje nós fechou o mês de agosto com 100% de aderência, gente. Então, se saiu 70% para 100%. Então, é um exemplo claro, tá importante, você precisa medir. Então, você tem que ter processos mensuráveis, ter o apoio da tecnologia de informação para conseguir ter esses dados e, a partir daí, entender como nós estamos, qual é a meta que a gente vai definir para melhorar e chegar no objetivo. Nossa, eu vou pegar esse gancho que você deixou, Gabi, para falar mais sobre isso. Porque você trouxe um caso prático muito legal, né, de sucesso, de você ter melhorado o seu indicador. E um aspecto que você trouxe foi o trabalho multidisciplinar, né? E a gente sabe que nem sempre é fácil a gente conseguir engajamento de todas as equipes para as coisas que a gente acha que são importantes, às vezes no nosso setor, às vezes no nosso dia a dia. Então, Gabi, se você puder aprofundar um pouco mais, eu acho, sobre alguns aspectos. Primeiro, como foi você começar a construir esse programa, né? E a definição dos indicadores? Como você começou a criar isso? Se foi assim, putz, vamos começar a fazer os indicadores na mão mesmo, depois a gente pede ajuda para a área de tecnologia implementar. Como foi engajar o corpo médico para as temáticas que eram importantes, depois eventualmente chamar o time de tecnologia para poder conversar. Vocês foram buscar isso, apoio de parceiros que ajudaram a implementar isso depois, o time interno. Então, conta um pouquinho mais desse case para a gente. Primeiramente, acho que tem um ponto que acaba sendo fundamental, que é a certificação. Tá? Enquanto o hospital decide buscar uma certificação, a certificação traz boas práticas, né, de segurança. E te traz um norte, um direcionamento de como buscar, para cada etapa do seu processo, as melhores escolhas. Né? E, a partir daí, desse combo de boas práticas que a certificação traz, montar um grupo multidisciplinar. Então, tem representantes médicos, de enfermagem, tem gerência participando, liderança participando, tem equipe operacional, CCIH também é uma área importante. Esse grupo, ele só
participou da construção de cada uma dessas etapas. Não foi um programa que foi criado só por farmacêuticos. Ele foi criado em um grupo multidisciplinar. Então, vamos falar da seleção de medicamentos. Hoje, o Hospital Santa Catarina funciona assim. O que a gente... Ele está bom ou não está bom? Então, aí na etapa de seleção, a gente fala da qualificação dos fornecedores, a gente podemos comprar qualquer medicamento, qualquer marca, referência, toda uma série de definições. Isso para cada etapa. Então, principalmente quando a gente fala de armazenamento. E aí, a definição do hospital tem o armazenamento fora da farmácia. É imprescindível, porque fora da farmácia, o processo de gestão desse armazenamento ele é terceirizado, né? Então, começar a definir. Aí, nessa hora, representante de enfermagem trata a dor, né? Aí participa do desenho do usuário. É melhor sempre ficar na farmácia, trabalhar e entregar o medicamento pronto para o paciente, por exemplo. Então, minha recomendação sempre é envolvimento multi, né? Trazer todo mundo para a ronda para fazer essa construção, né? E como que ao longo do tempo a gente foi construindo, né, os indicadores. Então, claro que a gente sempre começa no manual, né? Todo mundo tem, primeiro, o hospital precisa ter um sistema informatizado para facilitar. Acho que esse é o primeiro passo. E aí, com o sistema informatizado, você pode definir relatórios para extrair a informação que você precisa. Isso no manual ainda, né? Só que com a evolução, agora que a gente tem o Power BI, né, você contar com pessoas que entrem com essa expertise na equipe de como criar painéis, isso vai ficando mais fácil, né? E aí você, sabendo quais são os indicadores que você precisa monitorar, por exemplo, atrasos de entregas de medicação. É um indicador importante, né? Então, porque para que a enfermagem consiga administrar corretamente o medicamento, ela precisa ter tempo para se preparar, para receber o medicamento com antecedência. Então, é um indicador importante. E, uma vez estabelecido o que você precisa, fica mais fácil você construir um painel BI. Aí, com esse painel, é fácil também você monitorar se estamos indo bem ou não. E isso, na cadeia evolutiva, olhando para Santa Catarina, a gente teve um investimento importante dentro do corporativo, porque o Hospital Santa Catarina faz parte de uma rede de Santa Catarina, né, igual a gente fez comentário aqui, de criar indicadores que atendem todas as casas, né, todos consigam falar a mesma língua. Então, há um investimento importante nesse sentido que hoje nos dá o maior gerenciamento de todos esses processos. Então, a gente está nesse nível hoje. Então, a gente consegue trabalhar olhando para esses indicadores e tomando decisões, né? A gente trabalha com uma avaliação do tipo gráfico de tendência. O que é o gráfico de tendência? Eu tenho uma linha histórica que diz como que a gente se comportou ao longo do tempo, e que é através de medianos. E aí, vamos pensando em ações de maneira multidisciplinar, e quando a gente percebe que houve mudança de fato, quando eu consigo mudar essa mediana. Tá? Então, a gente trabalha muito com esse tipo de gráfico, e agora tem uma outra tecnologia melhor ainda para ajudar, que hoje a gente faz uma análise descritiva. Muitas vezes a gente analisa quando já aconteceu, mas agora a gente tem a inteligência artificial entrando e pode nos ajudar a fazer uma gestão preditiva, né? Então, primeiro, também a lista preditiva, ela nos ajuda na decisão clínica. Então, exemplo, no caso da inteligência artificial, né? Então, como eu falei, a gente faz avaliação de prescrição, gera intervenções. Só que a inteligência artificial, na análise de prescrição, ela acaba trazendo aqui outras oportunidades de intervenção que o farmacêutico não consegue ver. Na prática, a gente adquiriu o software na rede, em Santa Catarina ainda não, mas em outro hospital da rede, só com a inteligência artificial dobrou a quantidade de intervenções. Por quê? Porque havia uma omissão, né, dos problemas que poderiam ser identificados, se não for. Então, isso é bastante interessante. Então, é isso que a tecnologia vai avançando, né, em relação à construção de dados. Muito legal, muito bacana. Paulo, eu vou passar para você
porque eu queria pegar alguns pontos que eu sei que você é conhecidamente uma profissional muito forte. A parte de engajamento de equipe, liderança é uma coisa que eu já recebi vários elogios seus sobre isso. Então, acho que a Maria Gabriela colocou muito bem essa questão de trabalhar a equipe multi, conversar com todo mundo e sentar na mesa e acompanhar. E assim, eu não estou aqui só para te convencer, está aqui os dados, está aqui o que a gente está querendo, não está funcionando. Da tua prática, assim, agora que você é responsável por uma operação gigantesca, como é que, quais são os principais desafios e que você traz para a gente de aprendizado sobre como engajar essa equipe, sentar e definir prioridade, porque são 1000 coisas gritando simultaneamente, para a gente olhar para as coisas que realmente mudam o ponteiro quando a gente está falando sobre cultura de segurança, sobre gestão e armazenamento, sobre eficiência. Conta um pouco para a gente como é que é da tua rotina de gestão nesses pontos especificamente. Bom, eu acho que tudo inicia com você, o seu comportamento, sobre o que você enxerga, né? Eu tenho uma característica, algumas pessoas falam, você crê fielmente naquilo que você está se propondo a fazer. Eu creio realmente, eu acho que a equipe sente quando você se comporta dessa forma. Fazer um processo de identificação. A gente montou um comitê agora, muito bacana, multi, né, sobre cadeia medicamentosa, e é muito interessante porque quando a gente começou a levar os dados para essa equipe multi, alguns componentes dessa equipe ficaram surpresos. Então, muitas das vezes, as transformações não são feitas porque nem todos têm o mesmo ponto de conhecimento sobre o que acontece. Trazer essa visibilidade para o time multi é importantíssimo. A transformação só acontece quando todos estão centralizados dentro do estado, né, que nós estamos executando. Então, dentro dessa comissão, a gente trouxe ali todas a análise dos nossos eventos, o que está acontecendo diariamente. A gente colocou para todo mundo, fez a exposição e, dali, todos em conjunto começaram a tecer as priorizações, né? Para ter engajamento, todos precisam fazer parte. Não tem como você construir engajamento, né, sendo top-down, trazendo, não deixando à disposição para que as pessoas participem. Isso é muito interessante. E, a partir desse momento, a gente está começando a descrever como prioridade. O campo é diverso, é extenso, né? A cada dia vai ter um ponto a melhorar, né? E a gente compactuou ali as prioridades consensuadas entre todas as equipes multi. E cada um saiu com uma tarefa, com uma missão. E a gente vem aqui semanalmente, né, discutindo, alavancando, tendo entregas relevantes. A gente começa a perceber daquilo que foi implementado, a segurança que a gente já implementou, os eventos que foram evitáveis, né? E quando a equipe começa a ter essa visibilidade, gera mais confiança, gera mais engajamento, mais participação, eles se sentem parte do processo. Então, isso é muito importante. Então, dentro de toda a construção de engajamento para tornar a realidade daquilo que eu identifiquei para palpável, eu preciso ter essa visibilidade compartilhada, as pessoas precisam fazer parte da construção. Óbvio que vai ter sempre uma tomada de decisão ali, né? Porque senão a gente não consegue evoluir. Mas tem que ter, no mínimo, esse compartilhar para todo mundo participar. E dentro dessa minha trajetória, em todas as companhias que eu passei, essa é a minha diferença, que eu participo, eu trago os dados para a mesa, as minhas decisões, por mais que os dados sejam simples, às vezes começa mesmo sem falar do tempo para não entregar a idade, né, meninas? Mas eu tive o privilégio de ter aquela prescrição manual, né? O médico trazendo a prescrição ali, na caneta, e a gente tendo um profissional de auditoria para fazer ali a auditoria daquela prescrição. Eu sou desse tempo, não falem a idade, né? E fazer implementação sistêmica, conseguir vender para a companhia a importância de fazer o investimento em uma tecnologia eficiente para a gente trazer tração, né, nessa gestão de dados, ela foi crucial para que a gente pudesse fazer esse processo. Então, foi um passo a passo, né? Quando eu falei que a gente precisa dar o primeiro, a gente precisa ter assertividade como começar. Se você tem assertividade no como começa, as suas escolhas, aí você consegue trazer um engajamento bacana para o time, todo mundo compra a ideia, todo mundo vai junto, e aí os resultados trazem mais potência e mais produtividade. Muito legal. Você colocou uma coisa que eu achei muito, muito bacana, que é, para você aumentar o engajamento, todos têm que fazer parte, né? Essa participação, essa colaboração
é super importante. Eu queria tocar um pouco nesse ponto com a Ariadne também, porque eu perguntei já para várias lideranças uma pergunta que parece óbvia, mas ela não é muito óbvia, que o que vem primeiro? A certificação ou a maturidade institucional, ou a maturidade da governança? Ou seja, eu fico maduro e depois me certifico, ou escolho fazer uma certificação e eu empurro a maturidade para que ela aconteça? E as coisas, assim, não necessariamente uma coisa proíbe a outra, mas fala um pouquinho sobre isso na tua experiência. Eu acho que as meninas colocaram um pouco sobre essa visão de engajamento, de equipe, e como é que nasce essa maturidade, ou como ela se desenvolve na tua experiência, olhando várias operações de saúde, não só no Brasil, e como isso se desdobra do ponto de vista de fato, cara, tomou uma decisão e aí a maturidade veio a forceps, ou de fato foi natural? Isso é uma pergunta difícil. Mas olhando para o conceito do que é uma certificação, que é um processo voluntário, primeiro ponto, e que quem busca acreditação deseja melhorar alguma coisa, seja no aspecto de gestão, no aspecto de segurança. Então já parte de um desejo de melhoria. E muitas vezes eu não tenho ferramentas o suficiente para fazer isso. E eu busco acreditação porque ela é um grande conjunto de ferramentas para ajudar a pavimentar o nosso caminho ali da gestão. Então, à medida que eu vou construindo a acreditação e construindo essa base, a partir da minha vontade, a maturidade ela chega junto com a acreditação. Porque a partir de um desenho de um método, de uma estruturação de um caminho, eu começo a usar o padrão como o meu alicerce de mudança. E cada metodologia ela acaba tendo um foco diferente do como construir. Dentro da metodologia canadense, que é a que eu participo, da Kimenton, ela traz muito a preocupação do como as pessoas fazem, para chegar em determinado resultado. Então, o método de trabalho ele importa muito para chegar nessa cultura. Então, existem várias ferramentas que são aplicadas, pensando em gestão de time, em ferramentas do Lean, pensando em simplificar o processo de trabalho, porque a partir dessa simplificação, eu consigo gastar tempo com a coisa correta, usar o meu tempo para poder fazer a mudança acontecer. Mas não adianta eu pensar nessa maturidade se eu não tenho foco estratégico. O fio condutor de todo esse projeto é planejamento estratégico. Se eu não tenho uma clareza de para onde a empresa deve seguir, o esforço de alimentar essa maturidade ele fica em vão, E a qualidade ela precisa ser parte dessa estratégia. Então, o caminho para construir essa maturidade depende muito de usar as ferramentas corretas. E a acreditação passa a ser uma ferramenta muito legal para fazer essa pavimentação do caminho. Às vezes com mais tempo, às vezes com menos tempo. Instituições que já têm uma visão muito clara de governança, do que ela quer, a gente consegue transformar essa cultura de segurança, essa maturidade, com muito menos tempo dedicado nessa construção. Então, o posicionamento de governança ele determina muito a construção da maturidade. Eu posso não ter base nenhuma dessa construção lá na ponta, a média gerência ainda não tem indicador, não sabe como gerenciar, mas se eu tenho um direcionamento da gestão, tudo isso acontece num tempo muito curto. Então, existem alguns fatores que são determinantes para eu construir essa maturidade. E o primeiro deles é esse desenho da governança, do que eu quero, e se eu consigo proporcionar uma estrutura de discussão, de desdobramento da estratégia. A gente fala do plano operacional, Como levar aquela estratégia para a ponta. Que até então, o planejamento estratégico, quando ele não desce até a ponta, ele é só uma miragem ali, Eu tenho uma ideia... Só um PowerPoint bonito, É um PowerPoint bonito. E aí fica naquele campo das ideias e, na verdade, ele não acontece. E é o plano operacional que faz essa maturidade acontecer. E a governança ela vai permitir que líderes fortes façam essa transformação e consigam envolver as pessoas, Um pouco da tua experiência, de como a gente conecta, e da tua experiência também de levar as pessoas. Mas ficou muito claro na fala de vocês o quanto a estratégia, o norte do que vocês buscavam estava muito claro. E a partir de então, você como líder, tendo o norte muito claro, você leva a tua equipe. Porque você é capaz de convencer que é possível. Porque você já consegue enxergar o caminho. Quando a gente não tem essa certeza, essa clareza, eu vou para a atividade mecânica do dia a dia. Eu preciso executar esse apertar do parafuso.
sem entender que isso faz parte de um todo, né? E a acreditação ela vai buscando, a partir dessa alta estrutura da gestão, o como levar na melhor linguagem essa maturidade até a ponta, até o paciente sentir que aquilo que a gente fala de segurança, de fato, acontece lá na ponta. Caramba, muito legal, mesmo. Nesse ponto, você falou sobre liderança forte, né? E a gente está vivendo um cenário macro de saúde bem complexo, né? O índice de glosas médio aumentando, e pegando os próprios indicadores aqui que o pessoal da ANAP produz, aumentou significativamente, de 23 para 24, 25 está indo nessa mesma tendência. Então, a margem líquida dos hospitais e dos serviços de saúde tem sofrido bastante, né? Os ciclos de receita e de pagamento das fontes pagadoras, das operadoras de saúde, têm se mantido em uma quantidade de dias, normalmente 90 dias em média, então um pouquinho mais abaixo do que isso, mas para alguns serviços menores que negociam pior, esse ciclo é até um pouco mais longo. Está espremendo o fluxo de caixa dos hospitais. A gente está vendo que o índice médio de inflação de MAT-MED está 2,5 vezes, 3 vezes o IPCA, que é o nosso índice básico aí de reajuste de custos da economia. Então, assim, está tudo ficando mais caro, o setor está pressionado, o ciclo de caixa está mais longo e vocês aí estão tendo a missão de ter que aumentar a segurança, entregar melhor qualidade e tal. Então, assim, eu queria que vocês falassem um pouquinho aqui, e aí, kimono aberto mesmo, cara, dos desafios, da dureza que é. Puta, legal, eu preciso falar com a equipe multi, quero contratar um fornecedor para me ajudar aqui a construir os indicadores, que eu quero trazer uma tecnologia para dar visibilidade corporativa para um determinado indicador que eu não tenho, preciso treinar a equipe, preciso contratar profissionais, ou porque eu tenho déficit de equipe, de tamanho de equipe, ou até profissionais de maior qualidade, ou de maior experiência. Como é lidar com um cenário desafiador em que você tem que entregar tudo isso numa situação econômica de saúde que está apertando todo mundo. Isso não estava na pauta, mas vocês se virem aí. Isso não é um problema meu, mas eu passei a bola. Lucas, é realmente desafiador, é um jogo de cobertor curto, né? A gente puxa, algo vai aparecer. E aí é importante, nesse momento, decidir em o que nós vamos investir. Né? Cada vez mais as companhias elas têm nos instigado, né, a fazer investimentos eficientes, né? E ter propriedade de onde nós estamos com a torneira ali aberta, né, conseguir identificar isso nos proporciona fazer investimentos de contrapartida autofinanciáveis, por exemplo. Então, sempre tem, gente. A gente, quando começa a se aprofundar no processo, a gente começa a entender ali as oportunidades. Então, sempre tem uma margem de perda relevante. Você conseguir captar onde está essa perda e você vender para a companhia, olha, vou tirar aqui, vou fechar essa torneira, vou evitar essa perda, mas o investimento que a gente vai proporcionar é num controle, tirar o analógico do processo, trazer uma automatização, a gente vai evitar o potencial, por exemplo, de perda. Dentro da área de farmácia, a gente tem aqui vários números, né, dependendo da extensão de taxa de cobertura que a gente tem na companhia, a gente potencializa aí vários viés de perda financeira. Né? Chega a ter o custo ali em 11%, 12%, né, que a gente tem de custo total ali em MAT-MED, então é uma conta alta, que não controlada devidamente gera perdas relevantes para a companhia. Identificar onde está tendo esse escoamento de perda, pegar essa perda e transformar ela num financiamento, eu acho que é o exercício mais ali comum que todas as operações fazem. A gente faz isso, né? Eu com o meu time, a gente identifica o que é que a gente está perdendo, onde é que a gente está deixando escapar. E aí, dentro dessa oportunidade, a gente chega para a empresa, vamos fazer algo melhor, mais eficiente, mais controlável, vamos mitigar essas percas. E aí a empresa tem comprado bastante esse investimento e a gente tem conseguido transformar muito. Então, identificar onde estão esses potenciais, eu acho que é uma saída nesse cenário de cobertor curto, provando para a companhia que a gente pode financiar tecnologia eficiente, evitando desperdícios que a gente tem hoje dentro dos processos.
E aí, complementando aqui, é isso, eu acho que nesse cenário que nós estamos, a gente tem desafios de identificar as oportunidades dentro de casa, né? Entre várias frentes, por exemplo, trazendo a experiência que a gente atua, primeiro, a questão do ciclo da receita. O que a característica das glosas, né? Às vezes a gente se depara com alguns processos internos que poderiam evitar que as glosas aconteçam. Então, a gente trabalha muito fortemente com salas de guerra. Então, salas de guerra onde tem representantes da área financeira, da área de farmácia, almoxarifado, da área de back-office, né, que faz a parte de cadastros, tudo. Então, a gente sempre traz, olha, a glossa tal foi tal. Todo mundo se discute nessa sala de guerra o que aconteceu e como que a gente evita que aconteça de novo. E aí, isso é fantástico, porque, de novo, o envolvimento multidisciplinar não é cada um olhando o seu quadrado, é todo mundo olhando junto ao mesmo problema. E isso trouxe mudanças, né? A Fábio que está aqui comigo, ela sabe, ela é a pessoa cheglosa, né? Então, então, isso trouxe realmente uma melhora significativa. O nosso maior gargalo, há um tempo atrás, era a oncologia, por exemplo. E não só glossas, como também perdas, né? É um tema que está em roda na ANAP, que são mais baixa por estabilidade. Como os medicamentos oncológicos, eles são de altíssimo custo, os operadores não pagam mais a unidade farmacotécnica, só paga a quantidade que o paciente utilizou. Com isso, a gente tem perda, né, significativa. Então, a gente tem trabalhado muito a questão da agenda inteligente, por exemplo, como tem todo um dia fixo na semana. E é uma estratégia que pensou juntos, isso traz um resultado, sabe? E compartilhando com você, a gente vivenciou isso há pouco tempo, né? Entendendo ali esse pacote de glosa que é muito eficiente, a farmácia tem que ser próxima do ciclo de receita de fato. Isso realmente é estratégico, aliás. E a gente foi para uma sala, um comitê de, vamos lá, vamos fazer uma sala de guerra exatamente como você falou. Vamos entender o que é que aconteceu. E quando a gente entrou, né, se aprofundou dentro do processo, a gente viu que o todo não estava alinhado. As pessoas não faziam ideia que a entrega que ela estava fazendo impactava no próximo ciclo da cadeia, até chegar no ciclo de receita. Então, quando alinhamos a visão estratégica do negócio, partindo do agendamento, como eu agendo, qual o cadastro que eu utilizo, como eu decido controlar esse produto, vai chegar no ciclo de receita redondo. Né? Então, a ausência dessa discussão, dessa visibilidade, todo mundo ter o centro do conhecimento compartilhado e unificado, eu acho que dá o resultado, como você falou aqui, é de fato eficiente. Então, é por aí mesmo, né? E também, uma coisa muito importante que a Ariadne trouxe, a simplificação de processos. A gente precisa ver aonde estamos tendo de desperdícios, seja de profissionais, né? Tem um recurso profissional que não está sendo bem utilizado, né? Então, ajustar o processo, eu consigo utilizá-lo melhor e também direcionar para outras atividades. Então, outro ponto muito importante também. E, para isso, é importante você envolver a equipe. Por exemplo, a gente teve um caso aqui que a gente precisava melhorar a conciliação medicamentosa do hospital. Só que, com a equipe lá, tinha resultados de 60% de conciliação. Temos um problema. Como que a gente faz? A gente seleciona pessoas-chave e tira do processo, vai para uma sala discutir inovação. É importante tirar a pressão do trabalho. Eu ir para uma sala para, tipo, um momento diferenciado para exercitar a criatividade. E aí, enquanto usuário, eu vou dizer ali o que é importante para mim, como que funcionaria melhor, de funcionar de que maneira. E aí isso traz construções bem bacanas, que você começa a descobrir coisas que podem ser eliminadas e trazer mais eficiência. Então, isso também é um outro movimento que tem muito a ver com metodologia lícita, né? E a redução de desperdícios, para melhorar a eficiência dos processos. Muito bom. Ariadne, algum ponto aqui? Só compartilhando que ineficiência custa muito caro. E muitas vezes essa ineficiência ela passa desapercebido pela maior parte dos gestores.
especialmente dentro do hospital, a caneta do médico ela detém o maior ponto de custo. E a gente fala muito pouco sobre diretriz clínica, de como eu posso direcionar muito bem o cuidado e trazer previsibilidade, trazer acesso. São questões importantes que a gente precisa incorporar quando a gente fala sobre custo em saúde, que normalmente o médico fica bem longe dessa discussão. E ele é parte integrante. A descrição, a prescrição desse tratamento, a definição disso, parte da caneta dele. E a gente precisa discutir sobre eficiência de tratamento, sobre disponibilidade de recursos. Muitas vezes eu tenho um medicamento que vai ter o mesmo efeito, 30% mais caro do que o outro, eu vou chegar no mesmo resultado. Será que dá para a gente discutir, sentar e desenhar algumas coisas em conjunto? E aí o papel do farmacêutico é muito importante nesse contexto para trazer alternativas, para que a gente possa desenhar em conjunto. E acho que um ponto alto dessa discussão foi o papel da equipe multi nesse contexto. O médico ele é parte da equipe multidisciplinar. Muitas vezes a gente vê corpo clínico entra toda a estrutura de profissionais, não é só médico, né? E a gente separa o que é equipe multidisciplinar e médico, mas está todo mundo dentro do mesmo pacote. Isso tem a ver com o desenho e a resolução de algumas ineficiências que custam muito para nós hoje dentro do sistema de saúde. E como é importante quando o médico compra, né? Quando o médico está disponível, quando o médico ele acredita no protocolo, ele acredita, né, na indicação clínica, na discussão multi. A gente teve uma experiência agora recente de fazer um protocolo ali voltado para emergências, né? Nossas unidades de linha de frente, e como foi importante a figura do médico nessa discussão, nessa transformação, junto com a farmácia clínica, junto com todo mundo ali envolvido, discutindo, fazendo o porta a porta com o médico, porque é mais fácil, o médico convencer outro, né, daquele engajamento. Então, essa criação desses protocolos e o papel fundamental do médico é muito importante. Concordo contigo, e a equipe multi, ele é equipe multi, também acredito muito nisso, mas a gente vê muito esse paralelo de que o médico, a equipe multi e o médico ainda está forte, e a gente precisa também quebrar esse conceito. Muito bom. Puta aula aqui, né, meu? Tá sendo muito legal. Eu estou fazendo alguns paralelos com algumas conversas que eu tive recentemente. E uma delas eu tive uma conversa com o Dr. Emerson Gasparetto, que ele foi CEO da DASA, Oncologia Hospitais, durante bastante tempo. E uma conversa que a gente teve foi justamente sobre o desalinhamento de incentivos que existe na cadeia de saúde, né? Então, isso que você trouxe, Ariadne, sobre o tamanho da caneta do médico, às vezes a gente, como sistema de saúde, não para pensar no tamanho desse desafio que existe hoje. Tem muita instituição de saúde, e eu conheço várias delas, assim, que tem um alinhamento que é o seguinte: a remuneração do médico no variável está atrelada ao tamanho da canetada que ele dá. E num modelo que ainda não está totalmente empacotado, não está totalmente baseado em valor, a gente tem muito modelo no fee for service ainda, que é volumetria de trabalho. Então, o faturamento está atrelado à quantidade de procedimentos, de medicamentos, de exames que são executados, e isso vem muito da canetada do médico, né? Então, no momento em que o médico tem um alinhamento de incentivo, que ele não necessariamente está alinhado à melhor eficiência da instituição, não necessariamente ele está entregando a melhor saúde, mas provavelmente a gente está cometendo alguns erros no meio do caminho sem olhar muito bem se, cara, é a melhor forma da gente manter a organização saudável para que a gente possa cuidar de mais gente e para que a gente possa investir para atender com maior qualidade. Então, assim, eu acho que o tamanho do problema aqui, porque senão às vezes a gente fica enxugando o gelo, sabe? Eu sinto muito que na saúde a gente enxuga gelo. Então você vai ver vários departamentos do hospital, orçamento extremamente apertado. Todo mundo vai lá dar um squeeze em todo mundo na hora de fazer o budget para o ano seguinte, né? Para fazer a orçamentação do ano seguinte. Todo mundo é apertado até o limite. 3, 4 reuniões de corte, CFO vem, corta, sobra nada. Você vai ver, no melhor, você tem um orçamento base zero. Você fala, e você usou um termo bonito para falar isso. É um projeto autofinanciável. É o famoso, você não tem grana, te vira, entendeu? Arruma de algum lugar.
Não é? É basicamente isso, é o te vira, brother. Então, assim, o orçamento acaba sendo o te vira brother muitas vezes, assim. Então, eu vejo isso direto, com muito pouco planejamento, com muito pouca visão de longo prazo. A gente tocou um pouco no aspecto sobre liderança forte. Tem muitos líderes que ainda não estão bem formados para tocar o dia a dia. Tem muito médico que é gestor, mas não é gestor. Ele está lá na cadeira de gestão, mas não é gestor. Então, tá, assim, historicamente, não estudou gestão o suficiente para estar na cadeira que está, mas por ter uma liderança técnica acabou ficando nessa função, ou está ligado ao grupo de fundadores da instituição e tal, está lá. Mas aquele negócio, é quando você encontra uma tartaruga em cima da árvore, fala, cara, como foi? Tá parando ali, porque alguém botou ali, porque não era para estar, não subiu sozinho. Então, não são todos os casos, mas tem muitas instituições ainda que não houve uma capacitação da liderança, da C-level da companhia, direção executiva, para que pudessem olhar esses pontos. Então, ao passo que você está lá privilegiando a caneta do médico, tomando uma decisão que vai assim, onerar bastante o custo da operação, e você não está entregando recursos para quem está na ponta, entregando qualidade, cara, o tamanho da caneta do médico não garante que você está entregando a qualidade necessária para o paciente. E você está deixando vários outros departamentos subfinanciados na instituição, com processos arcaicos, analógicos, que não se digitalizam, que não melhoram, e aí no final você quer cobrar que dê resultado. Não vai dar. Você quer cobrar que o índice de desfecho seja ótimo, REOP baixo. Cara, que conta é essa que está fazendo? Então, vocês trouxeram pontos muito importantes, e eu estava fazendo essa amarração de tudo que vocês trouxeram aqui, sobre como é importante a gente olhar o aspecto de eficiência, não apenas no nosso dia a dia, porque às vezes a gente fica enxugando gelo e criando microeficiência, tentando se autofinanciar para projetos de melhoria, quando a gente tem que, de fato, participar da gestão e, de fato, incluir essa galera. Cara, vocês são parte da equipe multi. Então, esse papo que me lembrou com o Dr. Emerson, que ele falou o seguinte, ele falou, a gente teve que parar e olhar serviço a serviço, o que dava resultado, o que não dava e por que não dava. Ele falou, foi muito importante, para quem aqui está em serviço médico e lida com o dia a dia médico, assim, foi muito importante a gente ter, primeiro, na direção médica da instituição, porque médico respeita muito por hierarquia de conhecimento, né? Então, assim, na liderança médica, a gente tinha alguém que, primeiro, entendia a importância disso para o negócio, tinha uma visão 360 e que era reconhecido pelos seus pares como um profissional de boa prática médica e com conhecimento acadêmico relevante. Para que chegasse para o doutor, quem está lá fazendo a cirurgia que está dando prejuízo, senta aqui, deixa eu te mostrar. Essa aqui, essa é a mediana do custo do serviço que você está fazendo. O seu é 2,5 vezes mais caro que todos os outros seus pares que entregam a mesma qualidade de desfecho, baixo índice de REOP, sabe, tempo de recuperação excelente. Cara, a gente tem que ajustar isso aqui, porque você não pode custar 2,5 vezes, mas aí sim você começa a mudar. Foi assim que ele falou que eles começaram a mudar. Primeiro na base de diagnóstico, depois em hospitais de oncologia. Então, só dividindo um pouquinho da reflexão que me veio. E aí eu queria já aproveitar, como a gente já teve 1 hora mais ou menos e pouquinho de papo, a gente abrir para as perguntas aqui de vocês. Tem algum microfone para rodar? Qualquer coisa eu passo o meu aqui. Malu, você sabe se já tem perguntas da turma do online já? Ah, já mandou? Oh. Então, enquanto a gente circula o microfone, eu vou já... Deixa eu ver, você mandou no WhatsApp? Beleza. Então, eu vou já endereçar aqui com as meninas. O Gabriel Tolfo mandou uma pergunta lá no online, foi o seguinte. Excelente colocação sobre o médico fazer parte da equipe multi. Ele tem que ser o responsável principal da equipe. O paciente internou para ele. Se a cirurgia de longa duração foi um sucesso e o paciente apresentou uma LLP ou LPP no bloco, ele tem que fomentar para que isso não aconteça mais. Pergunta, como fazer isso? Posso começar? Vai. O grande ponto é, primeiro, entender sobre gestão de riscos, né? Existem algumas situações, olhando para o perfil de pacientes, situações que podem acontecer de incidentes, de eventos adversos que estão relacionados ou não àquele tipo de procedimento. Se eu tenho uma cirurgia já de um longo período, né? Eu tenho um tempo muito espaçado para essa cirurgia lá,
3, 4 horas. Eu, como cirurgião, já tenho a ciência de que esse é um tipo de situação que o paciente pode desenvolver uma lesão de pele. Então, buscar recursos para que eu tenha os coxins, que são aqueles materiais para eu poder acomodar melhor o paciente na mesa cirúrgica, também é da minha responsabilidade, porque o cirurgião ele é responsável pelo todo, assim como o anestesista, que tem um papel importante nesse contexto, que também é um médico responsável pela hemodinâmica daquele paciente no procedimento. Então, o cirurgião ele é só uma parte do todo. E a gente deveria pensar em como dividir isso em partes iguais. Mas parece que o cirurgião fica muito de fora, o anestesista cuida do pedaço dele, a lesão de pele é da enfermagem. E isso tem a ver com o contexto cirúrgico do planejamento do cuidado. O grande ponto é que a gente não planeja, as coisas vão acontecendo de maneira mecânica. Então, o médico entra, opera e sai. O anestesista vem, anestesia e sai. O enfermeiro põe na mesa, abre o material e sai. E o paciente está ali. Existe pouca conexão para o planejamento do cuidado. Se eu tenho um planejamento de verdade dessa organização cirúrgica, eu tenho papéis e responsabilidades de cada membro. Se a gente não mudar a lógica do planejamento do cuidar, sair daquela coisa mecânica de eu vou executar o procedimento e não planejar esse cuidado, a gente não consegue envolver o médico. Então, primeiro eu preciso planejar e entender papéis e responsabilidades de cada um, porque aí a gente consegue fazer uma jornada completa. E isso parece uma coisa difícil de se fazer, mas é mais simples do que executar o que a gente faz hoje, de fazer as coisas desmembradas e picadas, porque faltam informações importantes nessa condução do cuidado, que enquanto equipe a gente poderia registrar muito menos, gastar menos tempo com papel e gastar mais tempo com o paciente. Só na organização do processo de trabalho, na forma de trabalho, em que momento cada membro entra e como a gente conecta essas informações. Então, fazer o simples bem feito, o básico bem feito, a gente economiza tempo, é mais eficiente e envolve muito mais o médico nesse contexto. Pô, muito bom. Só para complementar, é bem importante, gente, eu vivi uma experiência dessa e muitas das vezes o profissional que está ali dentro da equipe multi, ele tem a tendência de achar que o outro fez a entrega, que também é de relevância a participação dele. Né? Então, a gente coloca que o médico, mas na ausência do planejamento, a enfermagem poderia ter visto, a farmácia poderia ter visto, toda a equipe multi poderia ter visto, mas está sempre na expectativa do mecânico, da execução, que eu não vejo se a entrega que antecede a minha foi executada com sucesso. E se eu não provoco também. Então, só para colaborar e reforçar que todos que estão envolvidos ali dentro do planejamento são partes, são responsabilidades e deveriam ter essa extensão de condução também, para que esse plano seja bem executado, bem construído. São barreiras que são quebradas por todos. E aí eu não posso potencializar a responsabilidade para mais um, né, e deixar os outros. Então, a responsabilidade é, para mim, compartilhada. E aí, nesse plano que foi perfeita a tua colocação, todo mundo tem uma participação vital e a quebra de um desses processos culmina aí num resultado inesperado. Só para concluir nesse sentido, governança clínica é tão difícil de ser feita justamente porque a gente não consegue organizar o cuidado. A gente até tem programas específicos de governança clínica para poder organizar essa gestão. O grande ponto é que as pessoas estão presas numa estrutura de cuidado que não favorece o olhar para o paciente. Eu não consigo entender a necessidade dele e planejar em cima dessa necessidade. Por isso que é tão difícil falar sobre remuneração por performance. Eu não tenho nem como provar esses meus dados porque eu não organizo, eu não me preparo para fazer o cuidado baseado nas necessidades do paciente, que é o cuidado baseado em valor. Por isso ainda se discute tanto sobre governança clínica e parece que esse assunto não vai. Ele não parte, né? A gente não consegue sair dessa página, porque eu não consigo planejar. Isso tem a ver com essa mudança na forma da organização dos hospitais, né, dos serviços de saúde como um todo. Um exemplo clássico dessa estrutura de governança é pronto atendimento, pronto-socorro. Tudo que dá errado bate lá. Todas as ineficiências aparecem ali. E a gente não consegue mudar esse cenário. Eu estou sempre, o tempo todo, com as emergências lotadas e todo mundo planejando em aumentar a emergência.
em colocar mais leitos ali para poder acomodar, mais poltronas, reformas. O que tem de hospital fazendo reforma em pronto atendimento e que não consegue mudar a lógica desse cuidado pela questão da eficiência. Então, acho que uma pergunta muito provocativa que foi feita nesse sentido, que vem de encontro com um mega desafio na saúde, que é transformar a governança clínica em algo prático do dia a dia. Às vezes um bom atendimento no pronto-socorro você gira mais lento. Você tem pergunta, Rê? Não? Ah, tem pergunta aqui. Vai lá. Tá, dá para ouvir? Eu quero trazer um pouco uma parte que eu gosto muito, que é a questão de cultura de segurança e discussões de eventos, trazendo os conceitos de cultura justa, de segurança psicológica, e trazer uma questão importante que é hoje como a mídia está, como é a facilidade disso chegar, dos eventos chegarem na mídia. E aí trazer o risco, eu quero sobre 2 aspectos. O primeiro é de quando a gente vai estimulando a cultura justa e a segurança psicológica, naturalmente os eventos vão aparecer mais. E aí como que a alta gestão vai lidar com isso? Porque eu estou incentivando que ele apareça, mas eu tenho que estar aberto a isso, né? E a outra questão é o quanto que essa discussão pode ser levada à segurança de imagem e não à visão da segurança do paciente. Queria que vocês discutissem um pouco sobre isso. Uau! Outra, né? Outra pergunta bem interessante. Obrigada, Paula. É complicado, na verdade, né? Porque é um equívoco hoje a gente trabalhar a cultura, né? A fomentação da cultura de segurança, e é um equívoco quando a gente coloca dentro de um ponto de vista punitivo, né? Então, a empresa está aberta, promover essa cultura, fomentar essa cultura, e aí pegando um ponto do que a Ariane falou, é que nem sempre quando eu tenho mais notificação significa que eu tenho mais problema. Eu estou dando também uma possibilidade das pessoas se sentirem mais confortáveis no ato da notificação. E isso é uma questão de construção com a alta liderança. Eu acho que a alta liderança, quando fomenta e quando está dentro do planejamento estratégico, que ela entende que precisa ter uma cultura de segurança eficiente, prática, real, ela também tem que ter o entendimento que, se ela gerar essa cultura, ela vai ter esse retorno, né, de ter mais visibilidade sobre o que acontece quando ninguém está vendo. Então, ela tem que estar preparada que, se ela vai fomentar, isso vai ser intrínseco. Óbvio, vai ter que ter as medidas de segurança, porque a exposição midiática é complicada, fragiliza, né, as instituições, a gente tem que trabalhar com muita cautela, mas a gente não pode perder o foco no paciente. Né? Acima de tudo, quando vier uma exposição da mídia, é uma coisa que a gente estava falando ali no paralelo, e foi uma colocação, o paciente, quando ele é a vítima, ele passa por esse evento, as pessoas têm medo até de falar com o paciente, né? O que não deveria, né? A autorresponsabilização de que cometi, aconteceu, como é que eu faço a partir do momento que eu identifiquei que aconteceu esse erro, como é que eu faço essa transformação. Se o paciente que passou por aquele evento, ele entende o senso de responsabilidade da instituição, né, que está ali no acompanhamento, o senso de responsabilidade de transformação, o dever, a partir daquele momento que foi identificado, o que a instituição vai fazer, ele se sente confortável, ele se sente mais acolhido, e ele tem um entendimento que aquela instituição vai passar a trabalhar para que aquilo novamente não venha a acontecer. Então, a possibilidade dele levar para a mídia, eu acho que já reduz. E, geralmente, pelas experiências vividas, quando ele leva para a mídia, porque ele não teve um cuidado interno da instituição. Eu acho que isso que fica de lição. É realmente uma transformação digital que a gente passa, não tem como fugir, e aí vem mais o reforço da identificação após o evento. Aconteceu, como é que eu transcorro esse cuidado com esse paciente que passou por esse momento, que não está satisfeito, óbvio, porque foi o dano direto à pessoa, como é que eu transformo, é que me dá a possibilidade de redução dessa exposição na mídia. Mas é um desafio, e a liderança tem que estar muito ciente que, quando ela fomenta, ela vai ter essa abertura, ela vai ter essa expansão de visão sobre o que acontece de fato. Importante que, quando o gestor ele recebe um incidente grave, né, eu acho que
principal preocupação é a perda da reputação, que é algo muito difícil de ser construída. Mas o gestor, quem está na alta gestão, quando recebe evento, ele fica preocupado em saber se existe uma solução para isso. Porque se eu só levo o problema e eu não tenho uma preparação de qual é o meu plano, tem algo que possa ser feito para mudar essa situação, talvez isso assuste tanto e a única saída seja a cultura punitiva, né? Só que se eu também não preparo o meu gestor para poder lidar com isso, eu tenho um ciclo que se retroalimenta com relação à cultura punitiva, principalmente. Então, quando a gente começa a discutir sobre essa questão da cultura punitiva, tem várias camadas de discussão nesse sentido que provocam a alta gestão a preparar o seu líder para lidar com problemas, para que ele busque solução para os problemas que vão aparecer, mas também de que a gente possa devolver um pacote de ações que sejam de fato eficientes. E a judicialização, ela vem muito disso, né? Uma vez que eu tenho uma exposição na mídia e eu levo essa informação, é algo que a gente precisa pensar nas nossas construções internas, né? Eu, infelizmente, passei por uma cirurgia errada, né? Eu vivi na pele isso. E uma das coisas que mais a gente sente é que, enquanto vítima, você precisa provar de que o erro aconteceu. E que para as pessoas acreditarem de que você foi vítima, porque todo mundo some numa hora dessas, né? Então, não tem profissional de saúde que apareça para ir conversar com o paciente. E isso gera a judicialização, leva a uma série de questões em que a gente vai buscar direitos para se ressarcir de algo que você foi vítima. Mas se eu tenho uma postura de aprendizado, de escuta principalmente, né? Porque num primeiro momento leva tempo para a gente mergulhar e entender o que aconteceu naquele incidente. E esse tempo, ele vai envolver muitas pessoas ali na discussão. Então, eu preciso desse tempo para poder investigar. Mas o paciente não pode ficar sem resposta durante esse período todo. Então, eu preciso primeiro reconhecer que aquele erro aconteceu, me aproximar, me colocar à disposição de que aquilo, de fato, vai ser investigado e que ele vai participar das soluções que foram pensadas. Porque numa hora dessa, a pessoa que é vítima de um incidente, ela quer a cabeça das pessoas que estavam ali. Quem foi que errou? Na verdade, não é bem assim que a coisa acontece, né? Então, diante dessa construção, a forma da gente se comunicar diante do erro e até considerar isso num plano de preparação para emergências e desastres, né? Quando eu pensar na quebra da credibilidade, do quanto isso afeta o negócio, eu tenho um bom plano de comunicação, como eu vou trabalhar isso na assessoria de imprensa, de que maneira eu me preparo para poder conversar, que suporte eu tenho de jurídico para que eu possa dar suporte tanto para o paciente quanto para as segundas vítimas, né? Segundas, terceiras e quartas que estão envolvidas, que a instituição acaba sendo vítima também nesse sentido. Então, tem um contexto que se retroalimenta diante da cultura punitiva, que a gente precisa dividir em caixinhas menores para ir encontrando algumas soluções. A preparação do gestor é uma delas, mas também o quanto o posicionamento da governança é decisivo e de que maneira a gente se comunica com o nosso público, sem esconder, porque vai ser muito difícil, diante de um incidente grave, com exposição de mídia, dizer o contrário e fazer com que o paciente prove que, de fato, ele foi vítima, né? Então, mudar essa lógica tem um impacto muito grande em reputação. Eu complementaria também uma coisa que a Ariadne trouxe, é o acolhimento do paciente. Isso faz toda a diferença, acolhimento. Então, isso também é uma mudança de cultura, né? Porque aí eu falo do cuidado centrado no paciente. Envolve isso também. Então, eu queria reforçar todos esses aspectos. O acolhimento também é importante. E a transparência. Muito bom. Alguma pergunta mais aqui? Temos perguntas do Bu e depois... Polêmica. Mudar um pouco o tema aqui. Manda bem. Bom dia. Foram dados vários insights pelo Lucas, pela Paula, pela Ariadne, e o tema é voltado à subsistência dos negócios, né? A gente fala muito, e foi falado aqui, em pagamento médico, remuneração médica, baseada em valor. Hoje, a dificuldade do Brasil, especificamente, e países também não tão desenvolvidos ainda em saúde, de modo geral, patinam um pouco em relação a isso, né? Isso quer dizer o quê? Tem países que, por exemplo, o paciente desenvolveu uma infecção hospitalar, o problema é do hospital. O seguro médico, o convênio, não paga.
os custos relacionados a essa infecção que esse paciente desenvolveu dentro do hospital, porque não foi problema voltado a uma condição do paciente inicial, né? Então, aqui no Brasil, especificamente, um país hospitalocêntrico total, que a Ariadne falou, a gente não tem muitas vezes leito de pronto-socorro disponível, né? E outros países estão fechando leitos de hospitais, estão abrindo ambulatórios e investindo em prevenção. Então, especificamente assim, a gente tem hoje um déficit muito grande em informação. Os países que estão saindo na frente, como, por exemplo, remuneração baseada em desfecho positivo, né, que é um dos melhores métodos de pagamento de remuneração médica, a gente insiste ainda em fee-for-service, a gente insiste ainda em capitation, a gente insiste em métodos que comprovadamente estão falindo o sistema de saúde, né? Alguns estudos provam que em 15 anos, 50% das pessoas que têm convênio não vão ter mais. E o SUS vai colapsar, porque não tem condição de atender todo mundo. Então, assim, os hospitais, e a gente falou muito aqui, né, tem que se reinventar em diversos segmentos possíveis para que a gente seja mais eficiente com menos dinheiro. E o aspecto da informação é como que eu vou remunerar o médico de forma justa se a partir do momento que o paciente sai das minhas paredes, eu não sei o que aconteceu com ele. Eu não sei se ele reinternou, se ele foi para o Santa Catarina, eu sou da Mil, eu nem sei se ele foi para lá. Então, assim, hoje a gente tem um déficit grande em relação à informação, quando o cara sai do meu quadrilátero hospitalar, né, e, por exemplo, eu sou da Mil, a gente tem uma operadora por trás, né, milhões de vidas. A sinistralidade é incontrolável. Então, eu queria gerar uma discussão aqui, baseada, acho que, em informação, né, como que a gente consegue se preparar frente a um possível futuro modelo de remuneração médica e como a gente consegue acompanhar os nossos pacientes a partir do momento que ele saiu de dentro de um hospital, né? É mais ou menos nessa linha. Polêmica a pergunta, mas eu acho que ela fala sobre a subsistência, acho que, de todos os negócios. Acho que um ponto de partida nessa construção, dentro da Quimento a gente tem usado muita construção de linhas de cuidado para entender as particularidades, especialmente desfecho, que pensando em desfecho eu preciso olhar um recorte muito claro daquele paciente. Quando eu falo da oncologia, por exemplo, de uma neoplasia de mama, quem está no estadiamento inicial é muito diferente de pensar em desfecho de quem está em cuidado paliativo, né? Então, eu preciso fazer um recorte muito claro disso. E entender, num primeiro momento, quem é o meu paciente é o princípio para que a gente possa realmente mudar esse quesito. Quando eu olho para uma emergência, e o papel de uma emergência é atender casos agudos. Então, eu estou resolvendo os casos agudos, como é que eu provo que, de fato, eu sou resolutivo? Então, existem alguns indicadores que a gente pode monitorar para acompanhar essa resolutividade. Principalmente quando eu penso que esse paciente que eu tratei até no primeiro momento, ele volta em 24, 48 horas com um agravo relacionado a uma prática, um tratamento que eu tinha estabelecido primariamente, né, dentro daquela condição. Então, eu preciso entender qual é o objetivo de cada estrutura, de cada negócio, para que a gente possa mudar e começar a acompanhar. Então, quando eu olho para uma emergência, né, para um pronto atendimento, e eu tenho uma taxa de normalidade dos exames que eu peço muito alta, me faz refletir se, de fato, eu estava buscando algo normal mesmo, ou se, de fato, eu indiquei um exame que não era útil, que não mudou nada, que está vindo normal, e aquilo não muda o desfecho. E aí, a definição das diretrizes clínicas por patologia, por condições, pela sazonalidade, né, tudo aquilo que a gente precisa acompanhar pode ser um dos pontos para a gente conseguir mudar e acomodar um pouco mais essa remuneração, pensando em uma prática, né? Como é que eu meço se aquela prática é adequada? Então, entendendo isso, por exemplo, numa sazonalidade, as internações de crianças por uma pneumonia que já está num uso de antibiótico numa escala altíssima, não me resta outra alternativa a não ser internar. Isso pode me trazer informações de como eu estou manejando os casos agudos dentro da minha emergência. Será que eu já estou lançando mão de antibiótico de amplo espectro e que está me dificultando o tratamento? Pode também ser uma das questões que a gente pode fazer um recorte. Então, a Quimento, ela traz muito hábito de fazer o recorte por perfil, entender quem é esse paciente, mergulhar nele e, a partir de então, entender. Eu tenho uma diretriz que acabe
direcionando qual seria a melhor prática para aquele tratamento. Aquele que escapa tem uma justificativa para escapar daquela diretriz, que muitas vezes ele tem, né? Eu não vou seguir cegamente, o paciente vai ter alguma condição diferente. Mas eu tenho um norte para poder direcionar e acompanhar. Se aquele profissional eventualmente está desviando muito daquilo que a gente tem de resultado clínico, então pode ser feito através das diretrizes, né, mergulhando no perfil, e a construção de linhas de cuidado costumam ser bem interessantes para a gente começar essa jornada. Ainda com a dificuldade do acompanhamento, como você colocou, porque às vezes no hospital eu estou vendo um recorte só. A partir do momento que esse paciente ele adentra o hospital, usa os serviços e vai embora de alta, se eu não tenho um mecanismo de aferição desse processo pós-alta, morreu ali o assunto. E eu talvez não tenha um resultado tão interessante para medir desfecho, que o desfecho ele acontece bem depois, né? Muitas vezes do tratamento que foi iniciado. Mas existem várias iniciativas acontecendo no sentido de usar a diretriz clínica para acompanhar, construir as linhas de cuidado, né? Para a gente conectar a jornada. Hugo, vou tentar colocar umas infos aqui, eu acho que mais baseado também, eu tentando colaborar um pouco com essa pergunta, porque eu me debruço sobre isso o tempo todo, né? Algumas reflexões aqui para a gente pensar. A sua pergunta é super complexa, cara. Para a gente poder aprofundar nisso, a gente precisa de dias e muitas discussões, porque isso permeia modelo de financiamento, modelo de governança, modelo de saúde, reorganização do SUS. Cara, tem várias questões aí. A parte da remuneração dos serviços de saúde, aí evidentemente envolve o honorário médico, mas envolve também todo o resto da cadeia. Se a gente olhar também na distribuição de margem líquida das empresas, da cadeia de saúde também, isso é desequilibrado. Então, normalmente, a indústria concentra a margem líquida muito superior ao que é a margem líquida das operadoras e dos prestadores de serviço. Então, tem uma série de questões aí. O que a gente deve ver mais acontecendo sob o ponto de vista de sistema de saúde e organização das empresas no futuro? Na minha visão, né? De novo, minha opinião. A gente está observando já alguns momentos de verticalização acontecendo. Alguns meio Frankenstein, alguns mais moda papai e mamãe. Mas estão acontecendo. Qual que é o papai e mamãe? Uma operadora se junta com o prestador, e aí, beleza. Questão de CAD, etc. Mas assim, começam a verticalizar uma estrutura em que eu tento cuidar daquela população com uma jornada única em que eu não tenho que tratar interoperabilidade de dados, isso que eu quis dizer com interop. Entre instituições diferentes, onde sistema público-privado, mas eu trato dentro da minha própria cadeia e eu organizo a jornada de saúde e de cuidado dentro do meu próprio ecossistema. Então, a gente tem vários casos desses por aí, e a ideia é que você tenha um melhor regime de alinhamento de incentivos e interesses, menos conflito de agenda, e aí você consegue capturar mais margem para o negócio, mas ao mesmo tempo navegar esse paciente dentro das diversas linhas de cuidado de uma forma mais eficiente. Naturalmente, nos modelos de estrutura verticalizada ou espécies de verticalização, como é o caso da Bradesco Saúde fazendo modelos de JV com a Mater Dei, coisas do tipo, é um modelo de você, falar assim, cara, a gente não está fazendo papai e mamãe de verticalização, mas é uma estrutura mais enxuta em que a gente é sócio da mesma companhia, então a gente tem alinhamento de longo prazo, então vamos entender como que a gente navega melhor essa população. Então, assim, modelos desse tipo vão começar a acontecer com mais frequência, porque uma coisa que a gente tem certeza é que o sistema de saúde não vai quebrar, porque já tem mais de décadas que dizem que o sistema de saúde vai quebrar e não quebra porque é um setor essencial da atividade humana. Porque se fosse um setor que não fosse essencial, já teria quebrado, mas faz tempo, do ponto de vista de finanças. Então, a gente está pedalando a quebra do sistema e vai continuar. Então, algum caminho a gente vai dar. No limite, essa conta sobra para alguém. Alguém morre, alguém refinancia, o governo vem dar uma ajuda ali. Mas, assim, quebrar estruturalmente não vai. O que vai piorar é a qualidade do serviço, vai piorar a remuneração. Mas, assim, enquanto isso, pensando em sistema de saúde suplementar, o que está acontecendo muito, esses modelos de verticalização,
em diversos formatos. E nessa estrutura, naturalmente, o que vai acontecer? Esse modelo de vinculação terceirizada do médico vai começar a morrer. Então, aquele médico que tem 5, 6 atividades simultaneamente vai começar a ser mais médico de bandeira mesmo. Então, o cara vai virar um CLTzão, vai deixar de ser aquele PJ. Isso já está acontecendo. E, naturalmente, você tende a reduzir um pouco a estrutura de custo. Se ele fica mais dentro da estrutura e mais alinhado aos protocolos, menos fica pesada a caneta dele, porque ele vai ter que se enquadrar nos protocolos e nas linhas de cuidado da estrutura verticalizada da qual ele faz parte. Então, a coisa começa a acontecer dessa forma. O que acontece? Existe ainda uma assimetria de poder muito grande com relação ao médico, porque o médico é o grande gerador de receita para os serviços de saúde. Então, o pessoal ainda toma um pouco de cuidado de como é que essa relação vai se estabelecer. Mas vários serviços de saúde já estão caminhando para isso. Então, assim, pensando em panorama de modelo, a sua pergunta tem 37 itens possíveis, estou tentando endereçar uma parte de um deles. Eu acho que a gente vai ter alguns movimentos desses acontecendo com mais frequência em breve. Contribuindo aqui, a parte fundamental, voltando para o centro da discussão, é a tecnologia, né? Vai sair na frente quem conseguir captar maior fonte de dados de informação para traçar esse plano de cuidado com mais eficiência e redução. Então, quem conseguir ter visibilidade, né, desses casos, principalmente os críticos, né, que são ali os estudos que a gente desenvolve, né, o plano de cuidado, quem sair na frente, então não tem como não incluir a tecnologia dentro dessa captação para dar eficiência e visibilidade de forma assertiva. Muito bom. Temos mais uma pergunta ali no fundo. Bom dia. A minha dúvida é o seguinte: no processo, eu trabalho com o sistema de gestão de qualidade e ali na ponta, no processo, antes da acreditação, existe o aculturamento, né? Com a parte assistencial, principalmente. Eu gostaria de entender quais são os maiores desafios nesse momento. E eu entendo que no momento que as certificações elas são escolhidas ali, ela está muito pautada no objetivo, né, do plano de negócios, enfim, e do objetivo do próprio hospital, até genuinamente falando, mas eu queria entender como que é feita essa escolha também, um pouco mais aprofundadamente, se vocês puderem me falar, desculpa. É isso. Obrigada pela pergunta. A questão do aculturar, especialmente no momento de chegada, é algo que a gente se preocupa muito, porque se eu não tenho uma boa chegada, vai gerar uma série de cortes, né? Se eu tenho determinado ponto que eu vou apresentar de melhoria e o gestor não entende, o primeiro ponto é, aquele não funciona, eu vou desligar, né? Então, o primeiro ponto é mergulhar e entender quais são as principais dores daquela unidade, participar o máximo de pessoas nesse contexto e, a partir de então, começar a montar times de trabalho para que eles, em conjunto, busquem a solução. Essa é a base de construção inicial. Quando a gente vai para um diagnóstico, que seria o primeiro contato, onde a gente começa a se aproximar, é se aproximar das pessoas e entender como elas trabalham. Então, esse é o primeiro ponto para que a gente possa ter sucesso num projeto de desenvolvimento, porque a acreditação ela tem um tempo aí mínimo de 1 ano, né? Normalmente ela tem aí pelo menos 2, 3 de desenvolvimento. Se eu não tenho um bom casamento logo no início, a chance disso dar certo, ela diminui muito. Então eu preciso ganhar as pessoas e entender como elas trabalham, porque é a partir dali que a gente começa a achar soluções, né? Dentro da construção da Quimento, a gente trabalha com uma etapa de cocriação. Então, eu entendo as dores, começo a planejar em cima dos trabalhos uma série de ações para que as pessoas possam desenvolver seu plano de trabalho. Depois de um período de 3, 4 meses, a gente retorna para acompanhar. O fato de requisitar e não voltar para buscar é algo que mata esse aculturamento, porque se eu estou debruçando tempo, energia para melhorar aquilo e ninguém mais pergunta sobre aquilo que era tão importante, a gente acaba fazendo com que essa melhoria ela morra no ninho, né? Porque eu preciso, de fato, mostrar a importância daquilo. Se eu não consigo mobilizar o propósito das pessoas, elas vão entender a acreditação como burocracia.
Então, eu preciso mobilizar pelo propósito, entender por que as pessoas estão ali e qual é o objetivo que elas têm dentro daquela estrutura. Então, quando eu converso dentro de um segmento de supply e eles não entendem o que isso afeta na estrutura toda da cadeia de saúde, talvez a gente não consiga fazer mudanças significativas. Vai parecer aquela coisa de que eu estou fazendo porque a acreditação pediu, mas é algo burocrático e não vai mudar nada na minha vida. Eu vou continuar fazendo, além das coisas que eu tenho aqui, mais um tanto de burocracia, né? Então, o link do propósito da pessoa com o processo de trabalho é uma das principais... um dos principais mecanismos de aculturamento que a gente acaba utilizando nessa construção. Boa. Gente, tem mais uma pergunta da Bárbara Regina. Ela está assistindo a gente online e ela mandou o seguinte: como vocês entendem a participação do NSP na construção do Protocolo de Londres? O NSP contribui elaborando a investigação e a área somente o plano de ação, ou a área deve se responsabilizar pelo protocolo e o NSP apoiar? Posso começar. O núcleo de segurança do paciente ele tem um objetivo de fazer uma transformação da cultura. Então, ele tem lá uma RDC que direciona uma série de temas que precisam ser trabalhados na instituição com profundidade. E um dos temas precisam ser trabalhados os eventos adversos. Uma investigação de um incidente como o Protocolo de Londres, a gente precisa pensar no modelo dessa construção e papéis e responsabilidades desse núcleo. Por quê? Eu preciso investigar com bastante afinco e eu preciso preservar as pessoas que participaram daquele incidente. Se eu tenho um grande grupo participando de uma entrevista que possa expor aquilo que foi dito durante uma entrevista de Londres, eu posso derrubar minha cultura de segurança a partir dali. Então, eu preciso entender quem é a equipe que vai fazer parte dessa investigação. A partir de, então, dessa investigação, como é que se discutem os fatores contribuintes, né? Aquilo que contribuiu para o evento acontecer. E, a partir dali, eu listo uma série de ações que o núcleo tem uma participação muito importante de ser o guardião de que aquelas ações de fato aconteçam, né? E o papel desse núcleo está muito em levar essas ações para a prática, em fazer acontecer. Mas o mecanismo de entrevista, de conseguir fazer uma investigação aprofundada, a gente precisa entender papéis e responsabilidades. Muitas vezes eu preciso de um núcleo menor, de pessoas que vão conseguir aprofundar esses fatores contribuintes, que vão ser ponto de apoio para o momento de entrevista, porque não é fácil eu chegar num médico que participou de um incidente em que ficou um corpo estranho no paciente, chamá-lo para entrevista não é uma coisa tão simples, e trazer o núcleo inteiro, que muitas vezes tem lá 12, 14 pessoas para esse momento da entrevista, pode ser realmente um grande problema. Então, a gente precisa pensar qual é a célula que vai tratar com bastante seriedade, que vai tratar com sigilo as informações e levar para o núcleo de segurança aquilo que, de fato, possa gerar transformação na instituição, sem expor as pessoas que estão dentro daquele ciclo de investigação. Então, existe uma preocupação de como a gente conduz esse núcleo para que isso não possa expor as pessoas e tornar a cultura, sim, punitiva. Porque, à medida que eu tenho entendimento diferente sobre a participação de um incidente, eu também tenho uma responsabilização, entender o que é violação, o que eu realmente quis pular de etapa e gerou um incidente, o que tem a ver com o processo, o que tem a ver com comportamento. Isso tudo exige um petit comité para que a gente possa investigar com bastante seriedade, com pessoas que são pilares de segurança e guardiões da instituição, e usar, sim, o núcleo para levar essa informação. E, claro, essa é uma visão que cabe adaptações a cada cultura institucional, né? Não é algo escrito em pedra, porque a gente tem culturas diferentes, formas de construção disso, de governança que se posiciona diante disso, mas são alguns requisitos importantes no momento de investigação. E outra coisa importante é ter a neutralidade, né? Esse petit comitê ele precisa ser neutro, né? Essas ações que vão ser levadas para o núcleo, ela precisa estar alinhada com o propósito,
né, com o que foi definido, e ela precisa ter neutralidade, porque se eu sugiro uma ação, uma barreira, onde a área que vai executar não se faz parte, ou não se sente parte, ou não concorda, a probabilidade de isso ser executado é mínima. Então, se ela não enxergar que aquele petit comitê, essas pessoas que são tão relevantes dentro desse processo, usam de neutralidade, o paciente é o centro do cuidado, é a nossa intenção principal, qualquer ponto que esse núcleo leve já vai ter uma base de questionamento para aplicação no posterior. Então, é bem importante também ter essa visibilidade que o núcleo é um time neutro, focado realmente ali no centro do cuidado do paciente, com a perspectiva de entendimento do que aconteceu para ter aí um plano de ação sustentável. Muito bom. Temos mais alguma pergunta da galera aqui? Não? Então, gente, queria agradecer de novo a presença de vocês. Para a galera que está no online, obrigado por ter conectado e assistido aqui essa conversa. Queria agradecer de novo, Maria Gabriela, obrigado por estar com a gente. Ariadne, Paula Nunes, gente, vocês são muito generosos. Foi muito, cara, aprendi um bocado aqui. Tem um monte de tema aqui que eu nem palpitei aqui, porque eu não sabia o que vocês estavam falando. De verdade. Obrigado. Assim, compartilhar a informação é tão importante, gente, porque a gente acaba tendo aqui nas maiores instituições de saúde do país. Essas informações elas não ecoam no Brasil inteiro da forma como deveriam. A gente não tem ainda uma homogeneidade de maturidade institucional, de governança, dessa mentalidade da importância da cultura de segurança. Então, assim, é muito importante vocês que estão ali na linha de fronteira. Óbvio que todo mundo com seus desafios no dia a dia, né? Mas compartilhando os aprendizados, as melhores práticas, o que vocês superaram de desafios no dia a dia, assim, é super rico. E esse conteúdo a ANAP deixa ele disponível. A gente vai fazer de tudo aqui. Eu e a Malu, nosso papel aqui também disseminar isso para o máximo de pessoas possível, para que elas possam ser provocadas por essa experiência e por essas discussões aqui, para que elas possam melhorar alguma coisa no seu dia a dia, na sua prática assistencial. Então, de novo, obrigado por terem aceitado o convite de estarem aqui com a gente, cedido o tempo de vocês, tá? Obrigadão. Gente, obrigado e uma boa manhã, um restinho de manhã, uma boa tarde.